mas o cidadão me procurou porque ele disse que eu tinha uma ficha limpa. Ele trabalhava no judiciário e ele sabia como estava todo mundo, os advogados que atuavam naquela área. Ele disse: vai, o escritório de vocês para a gente é uma tábula rasa, ninguém não vai despertar atenção, né? Meu caso vai ser julgado adequadamente, é um caso de improbidade administrativa, né? E foi o que deu certo. E eu tive toda a cooperação dos procuradores da República envolvidos no caso, né? Eles sabiam como eu levo a sério as coisas, então tive total abertura, foi esclarecido, virou uma mera irregularidade e ele foi absolvido. Não teria sido se tivesse contratado um advogado pavão. Tá? Um advogado pavão. A gente faz muita pavoada, mas a nossa pavoada é séria, né? Na hora de trabalhar, a gente tem que trabalhar, tem que ser sério. Tá? E aí, pessoal, o que vale muito, o que conta muito? Estudo, preparação e o respeito das categorias. Eu tenho um capital, eu aprendi isso com o professor Paulo Maia, né, foi recentemente homenageado na OAB, os maiores advogados da Paraíba. Quando eu pergunto aos juízes federais, desembargadores federais, ministros que eu conheço do STJ, quem são os grandes nomes da Paraíba que vocês conhecem? Paulo Maia, maior civilista, foi o melhor professor que eu tive. Todo mundo fala, né? O Alexandre na frente fala: aqui não tem negócio de direito civil, aqui direito civil é Paulo Maia, acabou. Né? Rogério Fialho, desembargador federal. Paulo Maia foi meu professor, meu amigo, eu não temo nada. Quem tem Paulo Maia não teme a Deus, não teme a ninguém, não teme a diabo, é um cara seguro, seguríssimo. E o doutor Paulo Maia disse uma vez na entrevista que o maior feito da vida dele não foram os honorários que ele recebeu, mas o respeito dos magistrados e o respeito dos membros do Ministério Público, das carreiras policiais, dos delegados, dos agentes, porque reverenciavam-no como um homem sério. Isso é o maior ganho que a gente pode ter. A gente pode não encher os bolsos, né? Eu comecei minha vida profissional trabalhando com o Dr. Marcos Pires, que é um advogado famoso. Ontem no jornal eu fiquei mais feliz da vida, a maior felicidade do mundo, porque numa ação só agora ele vai ganhar 40 milhões de honorários. Tá? Eu fiquei mais feliz do mundo, porque eu sei como é Marcos, né? Eu sei que a vida dele é esse, ele quer o desafio, ele quer topar o desafio. Em momento nenhum ele pensa no dinheiro, ele pensa só na hora que as contas apertam, né? Mas como ele já tem muito, ele abriu mão de um precatório de 200 milhões de reais para que os créditos fossem pagos a outros vários constituintes, né, de outras várias causas pequenas, lá no TRT, alguns precatórios do Estado, e ele abriu mão porque o dele sozinho representa 200 milhões, do qual 40 milhões é de honorários profissionais. Claro que a Receita vai abocanhar uma boa parte, né, 27,5%, né, talvez 15%, enfim. Mas ele abriu mão porque ele já tem bastante e porque, como ele disse, o mais importante não é botar a mão na grana. O mais importante é provar que as causas que a gente acredita, elas chegam a um desiderato, né? Chegam à conclusão, chegam a ser, enfim, cumpridas. E essa fase, e esse dele está sendo cumprido, né? Ele abriu mão, ia ser pago agora 200 milhões para os engenheiros do Estado. E eles, não, pode passar os outros na frente, porque é muito mais gente, o nosso representa sozinho de um atacado a só 200 milhões. A gente renuncia, reconhecendo aí, né, o papel aí do Tribunal do Trabalho, enfim. Só para concluir, pessoal, minha reflexão é a seguinte: tem algumas carreiras, que eu digo a vocês, que são às vezes pouco observadas. A gente pensa muito em magistratura e em Ministério Público. Eu sou apaixonado pela advocacia, sou vocacionado, vesti a camisa, então não vai adiantar, Renato, ninguém me convence que existe outra carreira melhor do que a advocacia. Mas existem outras, assim, que eu diria assim, que ninguém dá atenção e que eu acho que são muito legais. Começar das carreiras policiais, né? Cláudio vai falar daqui a pouquinho sobre o seu livro, sobre o seu papel como, não somente como delegado, como policial, mas também como representante de classe. E juntando isso à academia, né, uma bela magia, né? Isso que acontece. Mas enfim, e tem outras carreiras como defensor público. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como defensor público ativo da União, né? E é muito interessante você ser pago pela União para defender constituintes que não podem pagar cá com o seu, né, curso de um advogado particular para litigarem contra a União. Isso é muito interessante. Para pensar já nisso, o defensor público da União é remunerado pela União e litiga contra a União, defendendo as pessoas que não têm condições de arcar com os custos. A advocacia pública, de maneira geral, nós temos professores aqui na casa, como o Felipe Souto, né, o Mizuki, que são procuradores do Estado. Imaginem você ser procurador público, advogado público, e ser ao mesmo tempo advogado professor. Porque você não pode advogar contra a fazenda que lhe remunera, mas você pode advogar. Então é conciliar os melhores dos dois mundos, né? Seu João, bem-vindo. Então, pessoal, não se limitem. Se vocês quiserem, eu mando a lista para vocês depois, né? Só na letra A tem 53 novas carreiras.
estão surgindo cada vez mais, e tem uma única que eu destaco aqui para vocês, que vocês já podem começar de imediato. São as carreiras relacionadas às soluções de conflito não jurisdicionais. Algumas pessoas chamam soluções alternativas, né? Mediação, conciliação, arbitragem, mas eu não acho que é alternativo não. Alternativo é o judiciário, isso é uma alternativa. Se eu não consigo resolver meus problemas, eu tenho que buscar o judiciário, a jurisdição, isso é que é alternativo. A mediação é a solução espontânea. Os colegas que fizeram um curso aqui, né? Alunos e professores, podem falar um pouquinho sobre isso para vocês. E, obviamente, né, temos inúmeras outras carreiras que estão surgindo aí. Há uma proposta do Conselho Federal da OAB para regulamentar a profissão de paralegal, para aquelas pessoas que não tiveram condição de estudar para o exame de ordem, que já trabalham, já têm uma outra dedicação, atuarem nos escritórios de advocacia, fazendo o que melhor que elas sabem, né? Que resolvendo problema, resolvendo pepino do dia a dia, sem precisar ficar peticionando o tempo todo, ou peticionando com a supervisão do advogado, né? Enfim, mas trabalhando dignamente como paralegais. É aquela figura do rábula que existia antigamente. Alguém já ouviu falar do rábula? Né? Já ouviu falar do rábula? Cara, que estava lá no interior, sabia tudo, né, sobre as práticas judiciais, mas ele não tinha formação jurídica, não tinha bacharelado. Então, pessoal, para não atrapalhar mais a programação, tem muita coisa interessante ainda na noite, eu vou ficar por aqui já me colocando à disposição para quem quiser, tá? Depois eu passo ali e-mail para vocês, quem quiser bater um papo, né, WhatsApp, telefone, tudo, que aí a gente vai tirando dúvidas, eu passo esse material para vocês, as, sei lá, 100 e poucas profissões, carreiras jurídicas, que eu acredito que são tendência agora no mercado, ok? Só para finalizar, né? Vocês sabem qual é o ramo que mais... Agora finalizar mesmo, viu? Vocês sabem qual é o ramo que mais cresce no Nordeste, na área jurídica? Vocês sabem qual é? O direito ambiental? Talvez. O direito ambiental está muito forte em Pernambuco por conta dessas fábricas aí. Está muito forte. O licenciamento ambiental está crescendo vertiginosamente. Direito imobiliário? Muito bom, muito bom. Mas o ramo que mais está crescendo hoje em termos percentuais, 17% ao ano, é o direito da infraestrutura. Direito da infraestrutura. Alguém já ouviu falar disso? Direito da infraestrutura. Envolve ambiental e envolve imobiliário. Quando você vai montar a sua fábrica, a sua usina de biodiesel e tal, tem que ter um advogado especializado em setores da economia específica, em coisas que ninguém sabe fazer, em regulação, né, em realmente resolver problemas que são surgidos com a legislação, coisa que ninguém sabe, e isso é considerado advocacia de infraestrutura, tá? Direito da infraestrutura. Então, só para vocês terem ideia de que muita coisa está acontecendo, né? Tem gente se especializando em marketing jurídico e oferecendo serviços para outros escritórios. Trabalhava no escritório, deu muito certo o marketing que ele fazia dentro do escritório dele, aí um colega chamou: por que tu não faz isso no meu escritório? Eu te pago X. Aí quando a pessoa contratava, hoje o cara está vendendo aí, ganhando 120 mil reais de direitos autorais mês, vendendo livro, e mais 50 mil, 60 mil reais de cursos que ele dá em todo o Brasil. Rodrigo Mazei. Tá? Mazei não, Bertozzi, né? Bertozzi, Rodrigo Bertozzi. Tá? Mazei já é outro, é um processualista. Tá? É muita gente boa, viu, gente? E a gente tem um espaço. Quanto mais desafiador, quanto mais profissionais sérios, profissionais capazes, sempre tem um espaço para mais um. Nunca fique pensando que você já está superado, não. Sempre vai ter seu espaço, ok? Bom, vou passar agora a palavra para a Janaína, para ela apresentar agora os autores da noite, viu, gente? Hoje é um dia festivo, hoje é dia de a gente celebrar também o lançamento dos livros dos professores da casa. Isso é muito importante.